desde os mais profundos territórios que se encontram espalhados pelo imenso Oceano Pacífico, surgem lendas sobre os antigos visitantes que se destacaram por possuir uma tecnologia jamais vista pelos nativos destas pequenas ilhas tão distantes das grandes civilizações. Na perspectiva dos nativos, esses visitantes eram muito diferentes, não apenas por suas características físicas, já que os descreveram como pessoas com pele clara, mas porque dominavam conhecimento sobre magia e eram capazes de realizar milagres. Tudo indica que esses estrangeiros produziram efeitos sobrenaturais nos nativos, provocados pelo uso de uma tecnologia desconhecida para os habitantes destas terras, que não hesitaram em culpar a magia. E nossa jornada em busca dessas histórias incríveis tem início em Pompeia ou Pompei, uma das ilhas da Micronésia, onde as lendas falam sobre as misteriosas canoas voadoras. As histórias de seus ancestrais, contadas de geração após geração, faz com que os nativos não duvidem desses relatos, porque para eles são reais, já que em um passado remoto, muito antes da chegada dos primeiros exploradores europeus, chegaram homens de pele clara do oeste para Pompeia, navegando em incríveis navios brilhantes. No entanto, não navegavam no mar, mas fizeram isso voando pelo céu. Muito embora esses estrangeiros não se estabeleceram de maneira permanente nessas terras, as lendas recordam seus encontros, alguns dos trabalhos maravilhosos e mágicos que executaram. E é precisamente na ilha de Pompeia onde está um local misterioso conhecido como Namadol. Uma cidade que cobre mais de 18 quilômetros e inclui arquitetura de pedra construída em um recife de coral plano ao longo da costa da ilha de Tenham. O núcleo dessa construção, com seus muros de pedra levantados a partir de colunas de basalto extremamente pesados, não encaixam com nenhuma cultura conhecida, e grande parte dessa cidade se encontra submersa nas águas. Uma prova que teve de ser erguida em tempos muito antigos, quando o nível do mar estava muito mais baixo. Por esse motivo, se considera que esse lugar ou seus construtores faziam parte de um continente perdido, atualmente desaparecido. E Namadol mantém uma conexão incrível com outras construções inexplicáveis da Oceania. Quando perguntamos aos nativos de Pompeia sobre a origem de Namadol, encontraremos conhecimentos transmitidos por seus ancestrais. Em suas histórias, os criadores foram dois feiticeiros, irmãos gêmeos, Olishipa e Olothopa, do mítico Catal Ocidental. Mas o mais extraordinário desta lenda é como os gêmeos fizeram levitar blocos enormes de basalto com a ajuda de um dragão voador. Pode ser apenas uma lenda, mas a figura do dragão voador é muito significativa, especialmente quando se considera que poderia se tratar de uma tecnologia muito avançada, talvez uma aeronave, mas os índios nativos, ao tratar, escreveram ou associaram uma besta com asas. Mas esta não é a única história sobre esses estranhos visitantes que viajavam em navios com asas, como veremos em nosso próximo destino, a ilha de Mangareia, a nada menos que 8.000 quilômetros de distância de Pompeia. Na Polinésia Francesa, as histórias que contam seus habitantes têm muitas semelhanças com os relatos originais de outras ilhas do Pacífico. Também falam sobre visitantes que chegaram em suas canoas voadoras, tinham grandes asas encaixadas em cada lado, além de aparecerem de repente para os habitantes da ilha. Esses artefatos eram capazes de cruzar grandes distâncias oceânicas em curtos espaços de tempo e diziam que eram capazes de voar para as ilhas havaianas localizadas a 5.000 quilômetros de distância de Mangareia. Por outro lado, na remota ilha de Páscoa, a terra dos misteriosos moais de pedra, os nativos contam a história do antigo rei Otumatua, que dos céus desceu em um grande barco. Relatam exatamente que ele desceu do céu para a terra, ele veio na nave de seu filho mais novo, do céu. Essas histórias nos mostram que os nativos desses lugares do Pacífico tão distantes uns dos outros compartilham as mesmas lendas e, curiosamente, todas contam que seus ancestrais eram considerados deuses
porque possuíam capacidades superiores e inexplicáveis para aquelas pessoas carentes de tecnologia. É como se esses viajantes misteriosos tivessem como objetivo visitar com suas canoas voadoras as tribos mais solitárias que povoavam as ilhas do Pacífico. Mas qual era a origem daqueles visitantes que voavam pelos céus há milhares de anos? É possível que estejam relacionados aos Vimanas descritos nos textos sagrados hinduístas da literatura indiana? Ou talvez sua procedência seja do Oriente Médio, tal como nos mostram os textos antigos ao descrever o deus Atsura Mazda em um disco com asas. Ou também poderia ser originário do Antigo Egito. Se esses viajantes usaram dispositivos voadores na antiguidade, não seria difícil ter contato com qualquer pessoa na Terra, e é natural, sendo mais avançado, que exerceram um papel de instrutores ou mentores das aldeias que visitaram. Assim, aparece descrito no mito de Quetzalcoatl, a serpente emplumada. O deus que veio voando do céu e ensinou disciplinas diferentes para os povos mesoamericanos. Outro exemplo temos na cultura dos iroqueses, um conjunto de 6 povos nativos da América do Norte que compartilham a lenda de Tarei-Yayagun, que fala de um deus que dos céus desceu, assumiu a aparência humana e espalhou sua sabedoria e conhecimento entre os nativos. Ao fim de sua missão, desapareceu em sua brilhante e veloz canoa voadora em direção às estrelas, seu lugar de origem. Mas esses personagens / instrutores vieram do espaço ou pertenciam a uma civilização mais avançada que habitou a Terra? Ou talvez os visitantes não venham todos do mesmo lugar, alguns poderiam vir do espaço e os outros da Terra? E isso nos leva à lenda dos Hattusils. O testemunho do índio navarro Ojimak conta que no Vale da Morte da Califórnia abriga uma civilização avançada que sobreviveu sob a areia escaldante do deserto, em uma complexa cidade subterrânea que permanece ilhada do resto do mundo. Conforme conta Ojimak, os Hattusils dominaram o mar com seus velozes navios a remo, negociando com cidades distantes e trazendo produtos estranhos para as grandes docas que ainda existem nas cavernas. Então, depois de incontáveis séculos, o clima começou a mudar. A água do lago começou a baixar, o que já não era possível conectar com o mar aberto, e chegou o dia em que o grande Lago Azul era apenas uma crosta seca. Logo veio o deserto e o Deus de Fogo começou a caminhar, a Terra de Fogo. Quando os Hattusils já não podiam utilizar seus grandes barcos a remo, passaram a pensar em outros meios para alcançar seus destinos. Sabemos que começaram a usar canoas voadoras. No primeiro momento, esses navios com asas prateadas não eram grandes e emitiam um ligeiro sonido e vibravam como a águia. Poderia esse povo estranho, conhecido como Hatsmasu, uma vez ter entrado em contato com aquelas ilhas da Oceania? Perfeitamente puderam visitar todo o Oceano Pacífico, primeiro com seus barcos a remos e depois quando as condições meteorológicas mudaram seu ambiente e causaram o deserto, que hoje conhecemos como Vale da Morte, se viram forçados a desenvolver outro tipo de tecnologia. Os Hattusils descrevem os seus meios de transporte como canoas voadoras, exatamente igual ao que vimos nos casos anteriores, indicando que eram navios alongados que podiam voar. E os Hattusils poderiam ter sido protagonistas das lendas que hoje perduram nos cantos mais distantes do Oceano Pacífico. No entanto, este não pode ter sido o único contato que tiveram os habitantes da Oceania, já que ao longo dos milênios podem ter influenciado em sua cultura diferentes civilizações ou povos que atualmente não conhecemos.